Olá, prezados. Aqui quem fala é o Marcelo Fernandes, Doutor Tributo. Agradeço mais uma vez a atenção de todos aí que estão ouvindo o nosso áudio. Estamos colocando em forma de áudio para que possamos explicar de uma melhor forma, que você possa levar aí o seu carro, que você possa gravar e ouvir. O intuito dos nossos áudios é explicar e desmistificar a parte tributária. Eu sou tributarista há 26 anos, trabalhei como gestor tributário em grandes multinacionais, com foco em redução da carga tributária, e tenho aí atualmente postado estudos na parte tributária para tentar ajudar a todos, porque eu sei como é tão difícil essa área que muda toda hora. Então o intuito é ajudar aqueles que nos acompanham no LinkedIn. Somos mais de 41 mil contatos, eu agradeço muito a todos. E também ao nosso Facebook, na página Doutor Tributo. Muito obrigado àqueles que têm entrado em nossa página, acompanhado, pois lá nós temos explicações diversas da área tributária, contábil e as alterações do momento. O foco hoje é falarmos em rápidas pinceladas sobre o drawback, mais precisamente sobre o drawback suspensão. Eu gostaria de explicar um pouco, até nós postamos no LinkedIn as imagens e os explicativos, porém gostaríamos também de falar com vocês um pouco no áudio para que vocês possam entender. O drawback suspensão, na verdade, ele vem de fato de um problema que nós temos, né? As empresas, na verdade, têm um problema, porque todas as empresas, ela tem as suas entradas. Então o departamento de compra vai lá, efetua suas compras e todas as suas, tanto os nacionais como os importados, as matérias-primas, material indireto ou material de embalagem, porque a indústria precisa fabricar o seu produto final. E, no entanto, sabemos que quando nós compramos com impostos de ICMS, de IPI, de PIS. Portanto, as notas fiscais que entraram, que o seu time lá de recuperações, lá de lançamentos fiscais, do recebimento fiscal que vai lançar, seja o sistema que for, vão lançar os impostos da entrada. Então você vai ter lá os impostos lançados, ICMS, IPI, PIS e COFINS. Esses impostos serão somados para que você que está comprando no part number A, B, C e D vai fabricar um produto final, que será o E, e que vai ser tributado posteriormente. Essa entrada de produto e que vem tributado com a sua posterior saída tributada, nós chamamos de princípio da não cumulatividade. Nós temos de direito vários princípios. Nós temos o princípio da legalidade, anterioridade, da isonomia, proporcionalidade, segurança jurídica, finalidade, retroatividade. Temos diversos princípios. Na parte tributária, eu gostaria de chamar a atenção do princípio da não cumulatividade. O que é, doutor Tributo, o princípio da não cumulatividade? É justamente isso. Todo imposto que entra, ele tem que posteriormente sair. Este é o princípio da não cumulatividade. Tá? Nós temos a entrada com os tributos. Então, que ele consiste? Para efeito de apuração do tributo devido, eu tenho que deduzir o imposto incidente da saída, o imposto da entrada. Então, eu vou fabricar o meu produto E eu vou ter ele tributado na sua saída. Eu tive na entrada de insumos, material de embalagem, material indireto, os insumos A, B, C e D, e que eu tenho um imposto que entrou que será abatido na sua saída. Isso é o princípio da não cumulatividade. Então, consiste em deduzir o imposto incidente que entrou na saída do produto final. Ok? Então, acredito que todos estão entendendo aí. O contribuinte ele não pode suportar a carga tributária que veio na entrada. Então, dessa forma, nós vamos lá. Se irmos para a área contábil, quando for lançada a nota fiscal, teremos lá crédito fornecedor, débito estoque
tiro os impostos, se é uma indústria, eu tiro os impostos devidos ali do estoque e vou fazer o quê? Vou debitar ICMS a recuperar, ICMS, IPI a recuperar, PIS a recuperar e COFINS a recuperar. Isso vai ficar lá no a recuperar. E posteriormente vou ter a minha saída tributada e vou abater do meu a recolher, pagando assim a diferença. Isso é o caminho normal do dia a dia de uma empresa dentro do princípio da não cumulatividade. Onde está o problema? E onde vem o drawback, a sugestão do drawback? O problema está no seguinte, na verdade, quando o contribuinte exporta, todo o imposto que entrou dentro da sua cadeia tributária ali, que entrou e ficou ali no a recuperar, ele não foi abatido na sua saída, porque na saída nós temos benefícios na exportação. Na saída nós temos, não incide o ICMS, conforme isso está lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 10º. Ele não tem o IPI, porque ele é imune do IPI, está lá no artigo 153, parágrafo 3º, inciso 3º. E ele também não tem o PIS e COFINS, que também está lá no artigo 155. O que precisamos verificar é o quê? Nós temos, então, benefícios fiscais para o exportador, justamente para que nós possamos ter maiores exportações, e aí nós teremos um superávit, maiores exportações e menos importação para controle da balança. Então, existe um incentivo para os exportadores. Diante disso, nós temos então, nós ferimos aí um princípio da não cumulatividade. E o que é isso? Todo imposto que entrou, ele não saiu por um benefício que o governo deu. Então, você na sua saída, se você exportou 50%, você vai virar um acumulador de imposto, porque 50% do seu imposto ficará no a recuperar e não terá saída. E ele fica lá no ativo, consequentemente você reporta o balanço e lá fora as multinacionais, como já aconteceu comigo, o que eles falam? Realiza o imposto que está no a recuperar, mas nós não conseguimos. Porque nós precisamos de projetos que será tema futuro de estudo. Que, no caso do IPI, PIS e COFINS, temos que fazer o PER, que é o pedido de ressarcimento de IPI, pedido de ressarcimento de PIS ou pedido de ressarcimento de COFINS. Isso será tema de um próximo estudo, bem específico, para que vocês possam entender melhor esse assunto. E também, no caso do ICMS que fica acumulado, nós temos o ECREDAC hoje atualmente, ou o DCA, que era antecipadamente, que é o projeto de crédito acumulado do ICMS. Se vocês tiverem dúvidas desse projeto, podem entrar em contato comigo, eu posso explicar, e nós temos projetos que possam solucionar as empresas que têm esses impostos acumulados. Porém, seguindo aqui para que isso não venha acontecer, se a tua empresa exporta muito, qual a solução de imediato que eu indico para você, e eu já passei por isso? O drawback. Porque o drawback ele vai vir de encontro. O que acontece com o exportador? Na verdade, quando você entrou com a compra, você colocou na recuperar, você industrializou, veja a sequência do imposto que está seguindo. Você industrializou, você estocou e você vendeu com os benefícios, ficou zero. O que aconteceu? Um acúmulo de imposto. Por quê? Porque a empresa ela exportou diretamente e ela teve um crédito e ela não teve a sua contribuição, ela não teve pagamento e recolhimento na sua saída. Então, diante disso, dentro do princípio da não cumulatividade, nós temos um crédito que tem a previsão, no caso da exportação. Por que acumulou? Porque todo o imposto que deve sair lá, zero, suspenso ou isento, sem a previsão, ele tem que ser estornado. Isso é o princípio da cumulatividade. Nenhum imposto pode ficar. Portanto, se você tem um produto e esse produto ele é zero e ele não tem a previsão, ele tem que ser estornado à sua entrada. Porém, no caso da exportação, a saída exportada conforme os benefícios e conforme a legislação que eu já citei, prevê a manutenção do crédito. Isso quer dizer que eu saindo o produto com os benefícios, eu não preciso estornar a minha entrada. O que acontece? Um acúmulo de imposto. O que nós sugerimos para esse acúmulo de imposto?
Como já acumulou, não tem mais o que fazer. Vamos depois tratar isso no momento seguinte, nos projetos que eu vou citar, que é o pedido de ressarcimento de IPI, PIS, COFINS e, no caso, o ICMS, que é o ECREDAC. Mas, para não acumular mais, nós precisamos tomar uma decisão. A sugestão é o drawback, suspensão. De imediato, drawback, suspensão. Abrir um ato concessório de drawback, suspensão e fazer já as compras nacionais e importadas. Não é somente as importadas, como muitos pensam. Atualmente, o drawback, suspensão integrado, eu posso fazer as minhas compras com suspensão do imposto de ICMS, IPI, PIS e COFINS importados e dos nacionais, eu não, só o ICMS que não entra, mas o IPI e o PIS e COFINS entram. Desta forma, você terá uma suspensão do imposto na sua entrada. É claro, o que é o drawback? O drawback é um compromisso. Eu vou abrir um ato concessório me comprometendo a exportar. Suponhamos que eu vou exportar 1000 canetas, então eu tenho um compromisso de comprar 1000 tampinhas, com 1000 corpos, com 1000 tubinhos, e depois eu vou fazer tudo isso e vou exportar esses 1000. É lógico que não é tão simples assim, portanto nós sugerimos sempre uma consultoria, que eu já de adiante vou citar, mas posso adiantar também aqui para vocês, a Bicomics é uma empresa no momento que tem um grande expertise nesse trabalho de drawback, suspensão, isenção, intermediário, e eu posso sugerir para vocês, entrem em contato com a Bicomics Const, geralmente eu posto o site deles, e lá tem várias explicações sobre o drawback. Mas continuando, a sua empresa está acumulando, façam um ato concessório de suspensão. O drawback suspensão ele vai fazer com que nas suas entradas tenha uma suspensão dos impostos, porque você tem uma provisão de exportação. Os conselhos é o quê? É você depois provisionar isso dentro de um princípio da competência contábil, a resolução 750, no artigo 9º, você vai fazer o quê? Você vai provisionar os impostos suspensos. Continuando, quais os benefícios que nós vamos ter? Então, drawback suspensão, a empresa vai entrar em contato com o DSEX, ela vai fazer o ato concessório, ela vai ter o quê? Ela vai ter um ato na mão e diante disso ela vai fazer o quê? Ela vai emitir um documento ao seu fornecedor e o seu fornecedor vai ter que cumprir a legislação vendendo com suspensão. Diante disso, nós temos aí então um benefício para você que está agora comprando, que comprava tributado, você vai ter um benefício na sua entrada. Porque você vai ter os federais, IPI, PIS e COFINS e o ICMS no estadual, tá? E no caso da compra no mercado interno, nós vamos ter o IPI, o PIS e o COFINS. Isso reflete no quê? Isso reflete numa redução de base de cálculo do ICMS também. Lembro que o drawback suspensão ele tem que ter um controle. Esse controle é muito específico e muito importante. Não é complexo, mas precisa ter braço. Isso já me falaram, está no LinkedIn e eu postei sobre isso. Precisamos ter braço. Porém, é necessário que tenha uma consultoria para que possa fazer a administração entre os departamentos. É muito importante essa ligação entre os departamentos para que o time de consultoria possa levar a tua empresa a ter um melhor êxito com menor risco. Isso é muito importante. O grande potencial do drawback está no custo, porque quando você faz o drawback, você, no caso dos importados, você não vai pagar a Marinha Mercante, que é o AFRMM, você não vai pagar o adicional da COFINS do 1%, e você não vai pagar o II. Isso tem um impacto fundamental no custo do seu produto. No caso dos nacionais, nós não teremos essa questão, mas teremos uma redução de base de cálculo do ICMS, porque nós não teremos ali o IPI, o PIS e o COFINS adicionado no valor da mercadoria. Lembrando aqui que o drawback é algo totalmente legal, a empresa pode fazer o ato concessório normalmente, ela vai ter
uma análise prévia e depois ela já pode começar a fazer. O impacto é fundamental para a empresa, porque quando você estava no a recuperar, se você não fizer o drawback, os seus impostos lá que estavam no a recuperar e que lá fora a multinacional exige que você faça a realização e você não consegue por causa dos projetos que citaremos futuramente, o que acontece? Você consegue diminuir esse a recuperar no final do ano. Se você já estiver no meio do ano, nós estamos em abril, se você faz um drawback agora, você já consegue diminuir aí 8 meses de impacto no a recuperar e você vai ter no imposto acumulado uma diminuição. Tem até uma figura que nós estamos colocando aqui. A sua figura de imposto a recuperar ela vai passar a zero. É claro, lembrando que daquele período que você já comprou tributado, aquilo ali não temos como mexer, a não ser pelos projetos. Então, assim, rapidamente, o drawback é algo legal, ele tem impacto muito grande no custo, porque o II, a FRMM, que é a Marinha Mercante, 1% da COFINS, que é o adicional, ele deixa de ser o custo. A parte de ICMS, IPI, PIS e COFINS, você não terá quando você suspende nos importados, e o IPI e o PIS e COFINS não terá quando você suspende no nacional. O compromisso é de exportar e você faz um controle sobre todo esse processo. No final você vai exportar e você vai baixando isso para que você possa finalizar o seu processo e não ter uma nacionalização. Esse processo ele é complexo, porém muito interessante, e ele de imediato é uma solução para as empresas. É muito importante procurar uma consultoria, porque esse processo ele tem a consultoria tem uma ferramenta, igual como tem uma ferramenta que ela vai no mês a mês te reportando a qualidade dos dados e te reportando como você está, se você está se você está suspendendo o imposto demais, se você não vai se comprometer no final, aí já vai se ajustando esses valores, as entradas, né? Isso tem um controle, então existe uma ferramenta que controla isso para você. É muito interessante o papel da consultoria no papel do drawback. Então nós sugerimos para você, faça o drawback, procure uma consultoria e tenha êxito nele, porque é algo muito importante para você. No que já acumulou, não temos muito o que falar, a não ser futuramente nós vamos tratar do pedido de ressarcimento de IPI, do PIS e da COFINS e do ECREDAC, do crédito acumulado aí para a Secretaria da Fazenda sobre o que já está acumulado. O que ainda você pode fazer é já entrar com um ato concessório, conseguir comprar com a suspensão dos impostos e conseguir não acumular mais. Gostaríamos de agradecer mais uma vez a todos que estão nos ouvindo. Lembro que vocês são áudio rápidos, para que não é um estudo muito prolongado, para que você possa entender inicialmente. Se tiver dúvida, entre em contato conosco, pode entrar em contato no nosso Face, na nossa página Doutor Tributo no Facebook. Gostaríamos que você deixasse um like aí, se você entendeu. Tentamos passar da melhor forma possível. Inscreva-se no nosso canal. Muito obrigado mais uma vez. Até mais.